Bom, se de um lado, quando a gente trabalha com a pedagogia musical, a gente tem toda essa, um primeiro momento do ensino tradicional, que depois passa para um ensino ativo de música, né, em que a gente falou sobre atividade, quer dizer, colocar o aluno no centro do fazer musical, trabalhar com atividades de audição e de criação além da execução, como a gente comentou, e também pensar em conceitos como o da música em grupo, da comunidade, de que a música é para todos, de que o repertório musical em aulas de música também deve ser variado, né? A partir da metade do século XX, então das décadas de 50 ou de 60 no século passado, a gente teve algumas mudanças de concepção já em relação a isso. Então, digamos que todo esse fazer ativo acabou sendo quase como um novo tradicional. E aí vieram alguns pedagogos que já quebraram com essas primeiras ideias das pedagogias ativas, fundando um novo tipo de pedagogias que a gente pode chamar de pedagogias criativas em educação musical. Então, uma pessoa que trabalha muito e explica sobre isso e que é uma referência dos nossos estudos é uma educadora musical da Argentina que se chama Violeta Gainza. E ela tem um dos seus livros que é esse aqui, o Estudos de Psicopedagogia Musical. E nesse livro ela fala justamente sobre essa diferença entre as pedagogias ativas e o que são essas pedagogias criativas que vieram depois. Então, para explicar, inclusive esse instrumento que está aqui no nosso, servindo aqui junto com a composição do nosso vídeo, é um xilofone, que é um instrumento que foi criado nessa primeira geração dos métodos ativos por um dos pedagogos musicais alemães, chamava Karl Orff. Ele desenvolveu esse instrumento pensado justamente para o uso em sala de aula com crianças, né? Esse aqui é uma variação desse instrumento, mas o fato dele ter essas plaquetas, de a gente poder, às vezes, tirar uma das plaquetas e colocar de novo, pelo fato dela ser adaptável para as crianças, permite que, numa iniciação musical de crianças ou jovens, o professor estabeleça alguns momentos nas músicas que ele traz para a aula, de forma que os seus estudantes possam interagir, né? Possam compor pequenos trechos ou possam executar certas partes dessa música. Seja pequenas melodias ou harmonias, né? Alguns acompanhamentos, às vezes utilizando duas baquetas em duas notas ao mesmo tempo, por exemplo. O que acontece, e justamente é essa diferença de concepção do início para a metade do século, é que hoje em dia na música contemporânea, na música erudita contemporânea, a gente tem muitos experimentos de vários compositores que brincam com novas buscas de novos sons, então de sons eletrônicos, com gravações de sons reais transformados. Durante tantos séculos a gente teve, por exemplo, essas músicas em que a gente consegue bater o pé, porque o ritmo é a parte principal. Agora esses compositores vão trabalhar com novas ideias em cima do ritmo, de tal forma que ele não é a parte mais importante da música. Ou seja, numa visão contemporânea, assim como a gente tem nas artes visuais, a gente teve essa quebra de padrões. E aí os pedagogos começaram a perceber o quanto a gente ficar numa sala de aula fazendo música só com os xilofones, só com as notas musicais, parecia uma coisa já um pouco retrógrada. Então, a crítica está justamente em que o professor levava as coisas muito prontas para os alunos fazerem, sendo que nessa nova concepção de se fazer música a partir da metade do século XX, os compositores estavam muito mais brincando em experimentar novos sons. E, de certa forma, eles começaram a pensar que isso é até algo relativamente natural para o fazer musical da criança, que muito mais do que executar coisas prontas, ele está em explorar. Então, imagine qualquer criança de qualquer idade brincando aqui com esse xilofone. Certamente, ele não seria primeiro impulso dele, talvez, tirar uma música, mas seria descobrir quais são as possibilidades sonoras desse instrumento. Então, é disso que esses novos pedagogos vão tratar. E aí, claro, isso depende de uma postura nossa, enquanto educador musical, de não trazer as coisas muito prescritas, já muito prontas, e de deixar que os alunos explorem à vontade esse universo sonoro tão grande que está dentro de uma sala de aula, por exemplo, que nem precisa ter esses instrumentos, só no corpo, na paisagem que se encontra ali dentro da sala, nos diferentes objetos, a gente já consegue tirar muitos sons diferentes. E é disso que vão tratar essas pedagogias. Um desses exemplos, que é uma das pessoas mais famosas que trabalha com essas pedagogias mais contemporâneas,
é um canadense que é um compositor, mais do que professor, ele é um compositor, que se chama Raymond Schaeffer. E o Schaeffer ele foi responsável por uma escrita, inclusive, de vários materiais que estão disponíveis no Brasil, como um dos livros que são indicados, que é esse aqui, que chama Educação Sonora. Esse livro, por exemplo, do Schaeffer, é um conjunto de 100 exercícios de criação musical. E é bem bacana, porque ele vai desde coisas do tipo, crie uma história só a partir de sons de um papel rasgado, por exemplo. Então você só tem uma folha de papel e você tem que sonorizar uma história inteiramente só com essa folha de papel. Ou então exercícios de se pensar na paisagem sonora dentro de uma sala. Então, por exemplo, todos os colegas da sala entregarem suas chaves de casa para o professor e o professor fazer o som do molho de chaves e cada um ter que reconhecer o som do seu molho de chaves. É uma forma da gente ficar mais atento aos sons que nos cercam. Essa ideia de uma paisagem sonora é uma ideia dele, justamente, né? De considerar que dentro de uma sala, na rua em que a gente está, dentro da cidade, a gente tem diferentes paisagens também compostas por sons. Então são esses experimentos sonoros que foram muito pensados a partir da segunda metade do século XX. Então a gente daí também não vai ter ainda aquela ideia de uma aula de música com todo mundo sentado copiando uma partitura. Pelo contrário, é todo mundo explorando o corpo, explorando os sons do ambiente, explorando os sons do instrumento, procurando sons que são parecidos, procurando sons que são diferentes, vendo uma imagem e tentando traduzi-la em sons, ou ouvindo uma peça musical e tentar traduzi-las em imagem. É esse tipo diferente de contato com a linguagem musical que a gente vai ter a partir de então. Então esses são os métodos criativos em educação musical, já em oposição um pouco aos métodos ativos. Então, eles são, digamos, mais do que ativos, porque não só a criança está no centro do fazer musical, como ela também é protagonista do fazer musical. E essa é uma noção muito importante para a educação musical contemporânea.